Quando a tempestade ruge com o seu feroz brame, quando as nuvens se acumulam, raios mil a despedir, do trovão o som tremendo faz ouvir-se com pavor. Mas por sobre a tempestade soa a tua voz, Senhor. Tua voz ouvimos nós, animar o que andam sós. Mas em ti, Senhor, confiados, eis-nos firmes a lutar. Na aridez de imensas plagas, no fragor do vasto mar. Quando o mar vem mansamente nas areias se espraiar, quando a brisa sussurrante mil segredos vem contar, soa mística harmonia, ouve-se um feliz rumor. Sobre o coro vem das ondas tua voz e voz, Senhor. Tua voz ouvimos nós, animar os que andam sós. Mas em ti, Senhor, confiados, eis-nos firmes a lutar. Na aridez de imensas plagas, no fragor do vasto mar. Quando o coração aflito quer a dor ao mal fugir, e se agita e lute, ruge sem descanso e paz sentir, qual um som que se repete nas quebradas a rolar. Ao aflito e contristado, tua voz vem consolar. Tua voz ouvimos nós, animar os que andam sós. Mas em ti, Senhor, confiados, eis-nos firmes a lutar. Na aridez de imensas plagas, no fragor do vasto mar. Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Estão aí já cedinho, manhã de domingo, de sol, um dia bonito que Deus nos deu. Que bom já ter aqui a Rosane, a irmã Luísa, Diácono Humberto, a Regina Almeida. Deixa eu ver se eu vejo mais gente aqui. A Elisângela, Rebeca, minha querida Rebeca, Diácono Cristiano. Muito bem, vamos chegando aí, gente. A minha diaconisa Cleide já está aí na área, a Nádia. Opa, que bom. Valdenice, Mamália, Maurílio, tudo bem por aí? Andressa, Alessandro. Que bom, vocês estão aí juntos conosco nessa manhã. Deixa eu cantar o hino. Eu cantei agora o 362, eu acho. 362, não, 364 eu cantei agora. Tua voz, Senhor. A voz que nós ouvimos para nos animar, para animar os que andam sós, para fortalecer, animar os que confiam no Senhor, firme nas lutas dos mares da vida, abençoar o quebrantado, o aflito, o contristado. Deus, com sua voz, nos anima. E eu queria que você também visse lá, no hino 287, e o Debrando também está no ar aí, nos abençoe, Debrando. Mensagem do Senhor. Quando a gente se coloca diante da palavra de Deus, nós temos que ter alguns conceitos. E os hinos do nosso Salmos Hinos, eles têm uma preocupação com a teologia. E quando a gente se coloca diante da mensagem, quais são as coisas que devem estar em nossa mente, em nosso coração?
Estou vendo aqui a irmã Elisete, Deus abençoe, minha irmã. Quais são as coisas que nós temos que ter aqui em nosso coração? Olhar para Jesus, né? Ter em mente que a nossa dívida foi paga. Esta oferta que Cristo faz, e Jesus, quando nós vamos ouvir, aceitar a salvação, aceitar a palavra, aceitar, deixar isso aberto, nosso coração aberto para que a palavra opere em nosso coração. Estou vendo chegando aqui a Paulinha e Marquinhos, estou vendo aqui a minha sobrinha preferida, Melissa, Deus abençoe, Mônica, também, que bom, que bom. Vamos lá, hino 287. Eis mensagem do Senhor, aleluia, que a todos quer abençoar. Cristo salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Olhai, irmãos, olhai, sim, olhai só a Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Vossa dívida pagou, aleluia, Jesus a satisfez na cruz. Sua vida ele entregou, aleluia, para todos vos guiar em luz. Olhai, irmãos, olhai, sim, olhai só a Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Esta oferta Cristo faz, aleluia, eterna vida lá nos céus. Redenção aqui vos traz, aleluia, proclamai o seu perdão. Esta oferta Cristo faz, aleluia, eterna vida lá nos céus. Redenção aqui vos traz, aleluia, convertei-vos já ao nosso Deus. Olhai, irmãos, olhai, sim, olhai só a Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Aceitai a salvação, aleluia, segui os passos do Senhor. Publicai o seu perdão, aleluia, proclamai o grande Redentor. Olhai, irmãos, olhai, sim, olhai só a Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Amém. Glória a Deus. Irmãos, ontem à noite chegou um recadinho da nossa irmã Vânia Dias, pedindo oração pela sobrinha neta do pastor Gessé, a Ingrid. Ela tem lupus, né? Novinha, deve ter 12 anos, 11, 12 anos por aí, uma adolescente ou pré-adolescente, e ela está tendo complicações. Voltou quinta-feira para o hospital Antônio Pedro, onde ela faz tratamento, muitas dores de cabeça. Então vamos orar pela Ingrid nesse momento. E com ela vamos entregar aqueles que estão se tratando de Covid, a nossa irmã Tatiana, o nosso irmão Marcelo e todos aqueles outros que estão naquela lista. Vamos colocá-los diante do Senhor em oração, né? Estou vendo aqui a Cátia e o Joab também entrar agora.
eles estão morando numa cidade mais ao norte do estado do Rio, depois de Macaé, e pedir para Deus abençoar a adaptação deles na nova residência ali nessa cidade. Carapebus é o nome da cidade. Vamos falar com Deus, vamos lembrar aí, estou vendo gente chegando nova aí, a Leilda, a Heloíse, Pensanha, a Paz, o Ian, a Gabi, opa. Muito bem. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Pai, Tu tens sido o Deus que tem se revelado na história, o Deus que tem cuidado de nós, cuidado da nossa saúde, cuidado da nossa vida. O Senhor tem separado para si um povo zeloso de boas obras e tem preparado esse povo, tem preparado esses crentes para aquele glorioso dia do encontro com o Senhor. E nessa terra a gente não cansa de lembrar que o Senhor disse que nós teríamos aflições e vivemos um tempo de aflições, de suspense. A corrupção humana, ela fica na superfície, os governantes patinando nas suas loucuras, suas ganâncias, e a gente vê que o povo sofre, as pessoas sofrem, o menos favorecido sofre. Então pedimos que a tua mão de poder continue assistindo o nosso país, assistindo os nossos governantes, aqueles que têm, ó Deus, a caneta na mão, aqueles que têm sobre si a responsabilidade da decisão. Que o teu Espírito sopre sobre essas vidas, Pai. Na nossa nação, no governo federal, no governo estadual aqui do Rio de Janeiro, no municipal aqui, em São Pedro Aldeia, e terceiro também pelos irmãos de outras cidades que estão conosco aqui nessa live, de outros estados, até de outros países, e até onde essa live chegar, que a tua mão poderosa alcance cada um. Senhor, tem gente agora aqui orando conosco, preocupada com o ente querido. Eu lembro da Maiana, de seus filhos, o Marcelo que está ainda em tratamento, em quarentena, a Tatiana. Ó Deus, lembramos dos enfermos da tua casa, dos idosos. Eu destaco dos enfermos, além da Ingrid. Ó Deus, naquele hospital, que a tua mão esteja sobre ela, aliviando suas dores. O tratamento é pesado. Que o Senhor tenha misericórdia dela, bem como da Sabrina, a neta da nossa irmã Inácia. Os nossos idosos, Senhor, a irmã América, o irmão Delmi, a irmã Roselina. Ó Deus, todos os idosos, Pai. Nós temos um bom número de idosos aqui da igreja. Que confortes o Senhor, aqueles que a gente nem considera como idoso, mas são idosos. Ó Deus, tenha misericórdia dessas vidas, Pai, tenha misericórdia, socorre, abençoa, conforta, acalma o coração, ó Deus, dos nossos familiares onde estiverem, e aqueles que aqui estão, os lares aqui representados, Pai, que sejam abençoados nessa manhã, ó Deus, com o poder da ministração da Tua Palavra. Eu quero Te agradecer isso, intercedendo, pedindo Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, vamos abrir aqui a Bíblia. Assim, a Ingrid tem 16 anos, é uma adolescente. A irmã Vânia Dias aqui, que já está com a gente, já está lembrando que é a idade dela. Estou vendo a Paty aqui, Bela, Deus abençoe, Patrícia, Deus abençoe sua vida também. O Gilson, Alceni, também estão aí conosco, que bom, que bom. A Márcia, minha vizinha preferida, está aí, Deus abençoe, Márcia. Vamos abrir a Bíblia em Lucas capítulo 13, eu quero ler os versículos de 6 a 9, Lucas 13, dos versículos 6 a 9, diz assim: Então Jesus proferiu esta parábola. Certo homem
tinha uma figueira plantada na sua vinha. E vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Pode cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Lucas, capítulo 13, versículos 6 a 9. O título dessa nossa meditação aqui nessa manhã é a hora de se arrepender. É a hora de se arrepender. O que me chama a atenção nesse texto, uma palavra de Jesus, é que ela começa falando então. Os entãos da Bíblia são impressionantes, porque ele, na língua portuguesa e nas outras línguas também, ele remete ao que foi dito anteriormente. O então conclusivo, né? Ele remete ao que foi dito anteriormente. E o que foi dito anteriormente? Foi dito o seguinte, eu vou ter que ler, né? Versículo 1 a 5. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilato misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Pilato fez uma atrocidade lá. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Estão achando que Pilatos fez mal. E essas pessoas sofreram mal de Pilatos. Então, estou dizendo que essas pessoas que sofreram mal de Pilatos, elas são mais pecadoras do que os outros galileus que não sofreram as malignidades de Pilatos? É a pergunta que Jesus faz. E ele mesmo responde no versículo 3: não eram. Eu vou lá afirmo: se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então está dizendo que eles que sofreram as atrocidades de Pilatos, que morreram, e a indagação daqueles que vieram a questionar Jesus, alguns, Jesus diz: olha, vocês estão achando que esses caras que morreram aí, esses galileus que morreram pela atrocidade de Pilatos, eram mais pecadores do que os outros que até estão vivos? Não são. Pecadores eles são, pecadores os que estão vivos são. Aí Jesus vai dizer o seguinte, vai trazer um outro cenário no versículo 4. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os habitantes de Jerusalém. Veja, Jesus parte do princípio, do menor para o maior. Ele diz: na Galileia morreram pessoas por malignidade e atrocidade de Pilatos. E vocês estão dizendo que esses que morreram são mais pecadores do que aqueles outros galileus, Galileu no lugar menor, vivos. Não eram. Aí Jesus traz um outro cenário para eles. Ou vocês acham também que aquelas 18 pessoas sobre as quais a torre de Siloé caiu e matou os 18 eram mais pecadores do que todos em Jerusalém? Aumentou o ciclo. A resposta para os dois cenários, o homicídio de Pilatos e a torre que matou 18, a resposta é igual. Veja, Jesus responde no versículo 3: não eram. Se porém não vos arrepender, todos igualmente perecereis. No versículo 5, em resposta aos que morreram na torre de Siloé, com a queda da torre: não eram, eu vos afirmo, se não vos arrepender, todos igualmente perecereis. A resposta é a mesma. A resposta é a mesma. E na resposta de Jesus temos duas coisas a pensar. Primeiro, a gente fala assim: fulano morreu de Covid. Estava devendo, hein? E a gente fala assim: é pecador igual que está vivo. Não
está dizendo que o cara não morreu por isso, por aquilo, está dizendo que é pecador. Então, quem está vivo, que é pecador, e quem morreu, que é pecador, pecador. Esse é o maior problema da humanidade, é o pecado. É o pecado que levou o nosso Cristo à cruz, para morrer por nós. Todos igualmente pecareis. E aí, a segunda coisa que esses versículos nos fazem pensar é em resposta ao texto base que fala da figueira estéril. O versículo 6, então ele vai explicar agora, né? Com uma outra ilustração. Trouxeram uma ilustração para ele no versículo de número 1 e 2, dos que morreram por malignidade de Pilatos. Jesus traz um outro cenário, uma torre que caiu e matou 18. Agora Jesus traz um outro cenário que é a parábola da figueira estéril. Jesus vai ilustrando a mente, vai desenhando para eles, literalmente desenhando para eles, desenhando para nós. Aí ele fala: certo homem tinha uma figueira, plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. O certo homem que era dono de uma figueira, ele sabia muito bem a época, o tempo que a figueira ia produzir coisa. Então ele foi lá na época certa buscar fruto dela. Ele foi buscar. Ele tinha essa única plantada na sua vinha entre as videiras, e ele foi lá atrás dessa figueira plantada que ele plantou, que ele cuidou, buscar fruto, e não achou. A pergunta que se faz é: que fruto? Deus está fazendo uma analogia aí. Que fruto esse certo homem, que aí no caso é Deus, que fruto esse certo homem estava à procura na figueira? Não, pastor, figos. Não, mas é uma analogia. O fruto é aquilo que ele falou no versículo anterior, nos versos anteriores. Ele quis buscar lá um negócio chamado arrependimento. O fruto chamado arrependimento. Que fruto é esse, pastor? Arrependimento. Arrependimento não é lágrima de crocodilo, né, gente? Lágrima de crocodilo, o crocodilo tem uma boca mais ou menos assim, ó. Vou tentar ilustrar. Aqui, ó, a boca do crocodilo, do jacaré. Quando ele abre a boca para engolir a sua presa, assim, ó, fazer isso. Esse movimento mexe com as glândulas lacrimais, por ele abrir muito a boca, e aí faz a lágrima correr do olho do crocodilo ou do jacaré. Não é lágrima de crocodilo. Arrependimento também não é remorso. Remorso é aquela coisa, puxa, mas não muda, a pessoa não muda. O remorso parece com o arrependimento. O arrependimento muda a pessoa. O remorso só gera aquele climinha e aquilo ali daqui a pouco passa. Não, arrependimento não passa. Arrependimento faz a pessoa mudar de vida, mudar de comportamento, mudar de mente, mudar de sentimento, disposição. É diferente, bem diferente. Então, quando você vê em Jesus o que não existe em você, na quinta-feira eu preguei sobre o Salmo 23, versículos 5 e 6, eu falei que a bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias. Bondade e misericórdia são características de Jesus. Jesus é misericordioso, Jesus é bondoso. São pelo menos duas características ali citadas. Aí eu te pergunto, quando você vê bondade e misericórdia em Jesus, e que isso não está em você, você vê em Jesus, mas não vê em você, isso gera em você essa coisa assim de arrependimento? Quando você lê a palavra e vê o que nela está escrito, e
e o que não está sendo vivido por você. Você lê a Bíblia, e aí você vê na Bíblia algumas coisas que não estão em você. Isso te leva ao arrependimento. Que você vê em Jesus e coisa que você não vê em você. Você lê a palavra e vê coisas que você não pratica, que não estão em você. Isso te leva ao arrependimento. Quando você vê os seus erros, as suas falhas, você se arrepende? Você tem um peso no coração, Quando você vê suas falhas, você vê o seu erro, quando você se sente sujo, com a mente suja, com a boca suja, com o coração sujo, você tem um peso no seu coração, tem uma tristeza segundo Deus. A Bíblia diz que a tristeza segundo Deus promove arrependimento. Então Deus nos entristece para gerar em nós arrependimento. Por isso que é errado cantar que onde a presença de Deus está não tem tristeza. Mas Deus promove tristeza, gente, para levar ao arrependimento. Então a gente tem que analisar as coisas pela Bíblia. Ou você vai aprendendo a conviver com esse choque entre o que você vê em Jesus, o que você lê na palavra, o que você vê de erro em você, e você pega esse peso e tenta se livrar dele, se esconder dele, e você tenta se adaptar, conviver, você acaba caindo no caminho do tanto faz como tanto fez. Ou ainda, você, ao invés de procurar um lugar de arrependimento, tudo bem, irmãos, a paz do Senhor, você ataca se defendendo outros, ou até mesmo Deus. Quando você é confrontado, quando você vê Jesus, e o que você vê nele e você não vê em você, você pode atacar quem está pregando, atacar quem está falando a palavra, atacar quem está expondo Jesus, atacar quem tem os frutos que Deus procura e você não tem. Você pode atacar, defendendo-se, atacando. É o que mais a gente vê. Gente que tenta fugir do foco, atacando, apontando lá para que não seja visto. Isso já é coisa antiga, gente. Isso é coisa antiga. Esse comportamento nosso humano de atacar se defendendo, de se armar, de ficar bom um ouriço, é porque você não consegue encontrar arrependimento em você. É ou não é? Só que a Bíblia está dizendo que certo homem foi até a sua única figueira que ele plantada na sua vinha, e procurou fruto nela, não achou. O fruto que ele procura é arrependimento. A você que fica aí se defendendo, se debatendo, botando culpa no outro, isso é coisa antiga, como disse aqui. Adão fez isso. Em Gênesis capítulo 3, versículo 10, depois que Adão e Eva comeram o fruto proibido, Deus, que toda virada do dia, no vento da tarde, vinha conversar com Adão e Eva, bater um papo, botar o assunto em dia, ele foi lá e dessa vez Adão se escondeu. Versículo de número 9, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: que te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Então Deus chama e Adão se esconde. Deus fala contigo, você evita. Reparou aí?
Reparou como a gente às vezes evita ouvir a palavra, diz que a palavra é chata, diz que a palavra é enjoada, diz que a live é não sei o quê, diz que é lá, que tem mais o que fazer, que está cansado, já está cansado de saber disso, que não sei o quê, fica nessa bobeirada aí. Essa bobeirada toda é uma fuga. Essa fuga toda revela que não há arrependimento aí. E Deus está procurando fruto e não está achando. Aí Deus vai conversar. Em Isaías capítulo 1, quando a nação toda estava tomada por hipocrisia, e o profeta levantado por aquele momento para falar contra a hipocrisia do povo de Israel, o Senhor denunciou o pecado através de Isaías, o pecado do povo. O povo gostava de culto, o povo gostava de ajuntamento, o povo gostava de louvor, gostava de oração, tudo isso, mas tudo isso era misturado com pecado. E Deus não aceita misturas. Aí o Senhor fala assim, vinde e arrazoemos, vamos conversar, vamos aqui bater um papo. E é o convite de Deus hoje para nós, é o mesmo convite que Jesus fez, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. O pecado cansa, o pecado sobrecarrega. Aquele texto lá de Jesus, quando fala isso, muitos pensam que a pessoa é vítima, mas as condições que o Senhor fala é por conta do nosso pecado. Quem é vítima diante do Senhor? Ninguém, né? E o Senhor vai conversar com Adão e Eva. O que está acontecendo? Você comeu, fez o que não devia, tá? Quem te fez saber que você estava nu? Você comeu da árvore que não era para comer? Aí Adão responde se defendendo. E ao se defender, ataca. Ataca quem? Ataca Deus e ataca a mulher. Porque ele diz aqui, a mulher que me deste. Ele ao dizer, ele fala assim, eu comi, eu pequei. Não, ele fala, a mulher botou para o outro, jogou para outra a responsabilidade do erro dele. Que me deste, o Senhor me deu a mulher. Se o Senhor não tivesse me dado a mulher, eu não teria comido. O Senhor me deu essa mulher, é coisa boa, tudo bem, mulher de boa companhia e tal, auxiliadora, idônea e tal, mas ela me deu o negócio, a culpa é dela. A culpa é dela. A defesa, o pecado tem esse negócio a mentira, você pega a pessoa, aperta a pessoa e ela vai e mente. Ela mente porque ela está se defendendo, é o recurso que ela tem. O pecado tem como recurso a mentira. Jesus é a verdade. Ao invés de a pessoa ir para Jesus, a verdade, não, ela foge para a mentira porque tenta safar a onça naquele momento. Adão acha que safaria-se naquele momento. Ninguém se safa. Ninguém se safa. Então, nós somos assim. O nosso pai Adão foi assim, fez assim. E a gente faz o mesmo quando a gente é confrontado com a palavra. E a questão que não quer parar de sinalizar para nós é que esse certo homem, é que Deus está procurando na figueira, que somos nós, em mim e você, fruto. E o fruto, Jesus disse que é o arrependimento, e ele não está achando arrependimento. Não está achando arrependimento. Não está achando um coração contrito, quebrantado, apacentável, ensinável. Não está achando. Não está achando isso na nossa vida. Aí o Senhor vai dizer, verso 7 do capítulo 13 de Lucas, pelo que disse ao viticultor, há 3 anos veio procurando. Há 3 anos veio procurando fruto nesta figueira e não acho. 3 anos. Essa figueira está me enrolando 3 anos. Esse crente está me enrolando há 3 anos. Há quanto tempo? A pergunta que é para todos nós. Há quanto tempo? Está me ouvindo bem aí? Há quanto tempo você está enrolando Deus? Há quantos anos você está enrolando Deus? Há quantos anos que Deus procura arrependimento em tua vida e só acha defesa e acusação? Você defendendo o seu pecado.
justificando-se com o erro dos outros. Há quanto tempo você faz isso? O Senhor falou que há 3 anos ele está procurando fruto e não acha. 3 anos. Aí o juízo foi eminente. Podes cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra. Tira ela daqui, corta, dizima ela. Isso é juízo. Isso é juízo. Isso é juízo. Que isso, pastor? Deus é bondoso, mas Deus é misericórdia, sim, mas Ele é juízo, Ele é fogo consumidor. Uma coisa aplaca o juízo, a misericórdia: o arrependimento. Aí você encontra um outro interlocutor. Ele, porém, verso 8, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, dá mais uma oportunidade. Ao dono da vinha que mandou cortar, ele manda cortar, justamente mandou cortar, porque 3 anos ele está procurando o resultado nessa figueira, ele não está achando. Então manda cortar, para que não fique ocupando aí a coisa inutilmente. Tira logo essa figueira daí. Aí entra o interlocutor. O interlocutor é Jesus, o mediador. O único que temos, graças a Deus, é Jesus, que está vivo. Deixa ainda este ano. Dá uma oportunidade. Dá ela uma oportunidade. Que aí eu vou escavar em volta dela, vou colocar estrume, vou trabalhar, eu vou levá-la para ouvir mais a palavra, para ser mais confrontada, sabe, vou fazer um intensivão com ela, vou dar um aperto nela, mais uma chance. Quando você está sendo apertado, quando você está sendo provado, quando você está passando por as coisas que você está passando, aliás, as coisas que nós estamos passando nessa pandemia, o que estamos vivendo, eu creio que seja essa chance que Deus está nos dando para que a gente dê fruto de arrependimento. Tudo isso que está acontecendo individualmente, cada um aqui, gente, eu tenho aqui 34 pessoas comigo aqui nessa live, 34 pessoas, individualmente, cada um está passando por uma situação difícil. E isso, eu quero entender perante a luz da palavra, que é a chance de Deus que Ele está dando de sermos trabalhados para que a gente dê o fruto. Porque a palavra é a seguinte: deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Amados, nós só temos 2 alternativas: ou daremos fruto, ou não daremos fruto. E o fruto é o arrependimento. Pastor, eu realmente olho para mim, eu vejo que... Tá, mas o que você faz com isso? O que você faz com esse peso? O que você faz com essas impressões? Eu vou dizer, são impressões do Espírito de Deus, que a tristeza segundo Deus, esse peso aí, ó, é de Deus. Esses apertos são de Deus. O que você faz com isso? O que você deve fazer? Você deve procurar um canto, e se colocar diante do Senhor. Pedir a Ele o arrependimento. Você e Ele só. Deixe o celular em outro canto. Liga a televisão. Avisa o pessoal da casa que você vai estar ocupado. Vai para o quarto, vai para o banheiro, vai para qualquer lugar da casa, qualquer canto.
procura um canto de arrependimento e fala: Jesus, eu tenho esse peso no coração, o Senhor está me apertando, o Senhor está me... Sabe, essas circunstâncias têm servido para que eu vá a Ti, eu estou indo a Ti, eu quero dar. Porque a Tua palavra diz que o Senhor procura isso em mim e eu quero dar ao Senhor esse fruto de arrependimento. Tem gente que fala assim: eu quero ser crente, eu quero ter fé, Deus me dá fé, eu quero ser crente, eu sei que é coisa boa, é Deus já trabalhando. Então vai para um canto, você e Deus. Talvez no início da oração vai ficar um negócio meio tedioso, né? Parece que está falando com as paredes, mas a voz de Deus, ela é poderosa, ela pode chegar no teu coração e ser dia para você. Amado, este é o principal assunto que temos que ter resolvido com Jesus. Ser alguma coisa que dê fruto para Ele. E só dá fruto quem é crente. Quem não é crente não dá fruto. Só é crente quem tem arrependimento. Ou seja, é que reconheceu que precisa mudar. E com a ajuda de Deus, muda. Muda a mente, muda o coração, muda a vida. Arrependimento é uma mudança. E só efetua essa mudança o Senhor. Mas Ele quer encontrar você no lugar, nesse canto, para se arrepender. O texto fala: vou colocar estrume, vou fazer alguma coisa aqui, tá? É Deus apertando, é Deus incomodando, é Jesus incomodando, para que você dê aquele fruto precioso que Ele tanto procura. E quando você der esse fruto, você vai descobrir a salvação na tua vida, essa certeza que todo crente tem, tá bom? Vamos ficar assim combinados? Vamos procurar um lugar de arrependimento. Deus abençoe, amado. Um dia abençoado, um dia feliz, um dia bonito, né? Cuidado aí com as disposições, suas disposições aí fora, né? Use máscara, use álcool em gel, lave as mãos, né? Atenda aí. Vai passar, mais um pouquinho, vai passar. Enquanto isso, aproveita esse tempo para ver Jesus pelas Escrituras, ver o que Ele tem e você não tem, e não se defenda mais dos seus pecados. Se rende, se entrega a Ele totalmente, no canto do arrependimento. É hora de se arrepender. A paz do Senhor, queridos, uma manhã e um dia abençoado.